Ó, se esse vídeo apareceu aqui pra você, é porque de alguma forma você se sente ansioso e inseguro em relação ao seu futuro. Você provavelmente é uma pessoa ambiciosa que quer conquistar muita coisa, mas está num momento em que você não sabe de fato se você está caminhando para a realização dos sonhos que você tem ou se você está estagnado. E eu já tive exatamente nesse mesmo lugar, nessa mesma posição. Então eu parei aqui na minha viagem, num quarto de hotel com a cama bagunçada, com a cara toda inchada, para poder de fato transmitir essa mensagem aqui para você, que é uma mensagem que futuramente eu inclusive vou querer mostrar para os meus filhos, tá? Basicamente é o seguinte, se você não me conhece, eu tenho 24 anos, meu nome é Rafael Botrel, trabalho com o mercado digital já há 5 anos, e quando eu comecei esse mercado digital, eu fazia faculdade de economia na Universidade Federal de Minas Gerais e fazia um estágio na prefeitura da minha cidade de R$ 700, tá? Foi o período ali em que eu comecei a me interessar sobre o mercado digital. E eu comecei nisso justamente porque eu sentia que eu até estava bem encaminhado no mercado tradicional ali, como talvez alguns de vocês estejam. Então, se eu fizesse o feijão com arroz bem feito ali na faculdade, eu ia de fato conseguir um bom emprego como economista em algum banco, sei lá. Só que eu não queria seguir aquele caminho, não queria seguir o caminho tradicional, não me encaixava naquilo, não me sentia completo com aquilo e principalmente não sentia que aquilo iria realizar os meus sonhos. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa e imagino que se você está aqui, você também seja ambicioso de certa forma. E eu sempre quis, pô, conhecer o mundo, eu sempre quis dar uma qualidade de vida muito acima da média para as pessoas que eu amo, para as pessoas que fizeram muito por mim. Eu sempre quis ter um carro legal, sempre quis ter uma casa legal e principalmente viajar bastante, né? E eu senti que para isso eu ia precisar de fato construir algo foda, construir uma empresa, empreender, gerar valor para as pessoas. Eu tinha isso dentro de mim. Só que ao mesmo tempo eu me sentia desperdiçado, porque eu senti que o que eu estava fazendo no dia a dia, as coisas que eu mais colocava energia no meu dia, não me levavam para esse caminho. E isso acabava, de certa forma, me deixando mais ansioso e mais paralisado. E talvez alguns de vocês estejam hoje numa situação parecida com essa, sabe? Numa situação em que vocês, às vezes, desempenham muito tempo, passam muitas horas do dia trabalhando em alguma coisa que não necessariamente te levam, te aproximam para aquilo que você de fato quer fazer ou para aquilo que de fato você quer viver. E a principal coisa que eu quero te passar aqui como aprendizado nesse vídeo e que foi assim, foram os dois divisores de água dentro da minha trajetória, dentro da minha jornada, são os seguintes: estar em movimento e aproveitar as oportunidades. Uma vez que você define que você de fato quer empreender, principalmente empreender aqui na internet, como é o caso do assunto que a gente mais fala aqui nesse canal e como foi o caso da coisa que de fato mudou minha vida, você precisa ter uma definição clara daquilo que você quer fazer, você precisa escolher o mercado, de fato, agarrar uma oportunidade, focar em algo, parar de pular de galho em galho e estar em movimento. Você precisa começar a executar, colocar a mão na massa. O que eu mais vejo são pessoas que ficam presas de vídeo em vídeo, de curso em curso, de estratégia em estratégia, ideia em ideia. E aí muitas vezes essas pessoas começam um projeto, começam a executar alguma coisa que às vezes até mesmo é interessante, poderia funcionar, mas aí a própria vida, o trabalho, os problemas pessoais acabam tirando essa pessoa daquilo que ela estava executando. Então ela começa naquela empolgação, compra um curso, faz 1, 2, 3, 4, 5 meses, porém acontece alguma coisa, aquilo esfria, e aí quando a pessoa quer começar de novo, em algum momento ela vai querer começar de novo, pelos mesmos motivos que ela quis começar da primeira vez, ou seja, a vida da pessoa não mudou, os desejos não mudaram, os sonhos não mudaram, as vontades não mudaram, mas ela sentiu que ela não saiu do lugar. Então ela vai começar de novo, vai começar do zero. Então você sempre fica saindo aí da estaca zero, da estaca zero, da estaca zero. Então o ponto é, você precisa de fato, primeiramente, se comprometer com alguma coisa. E comprometendo com alguma coisa, você precisa estar em movimento, entrar em execução. Porque as coisas, elas só vão começar a surgir e acontecer de verdade quando você estiver em movimento, colocando a mão na massa. À medida que você colocar a mão na massa, aí sim você começa a aprender, aí sim você começa a errar, aí sim você começa a ver os seus micro resultados. E quando você tem micro resultados, você consegue melhorar, otimizar, ter resultados melhores. E aí sim, quando você começa a ter resultados melhores, a chance de você desanimar desse mercado diminui exponencialmente. E a tendência é que as coisas aconteçam, sabe? A gente fica se cobrando muito para que as coisas aconteçam muito mais rápido que elas deveriam acontecer, justamente porque aqui na internet tudo parece muito frágil, né? Parece muito frágil, não, parece muito fácil, parece muito prático. A gente vê as pessoas tendo resultado com 15, 16, 17 anos, postando que tiveram muito resultado com 3, 4, 5 meses de mercado. Mas o tradicional, o normal, que vai acontecer para a maioria das pessoas, é que esse resultado vai demorar.
Alguns dos maiores players do mercado digital demoraram anos e anos para de fato começar a ter um bom resultado, para de fato ficar rico de verdade com isso. Então você não pode se cobrar em ter resultado tão rápido, porque se você se cobrar nesse sentido, a chances são que talvez isso faça com que você desanime e saia do mercado antes de fato começar a vingar e a dar certo com isso. E estar em movimento, estar executando. E o mais importante é estar fazendo o máximo que você puder. Então, inicialmente, abrir mão das coisas que você pode abrir mão, do seu lazer, do seu tempo pessoal, dos jogos que você jogava, enfim, para de fato colocar energia nisso, aumentar, né, a eficiência da dedicação que você tem de energia numa determinada função, numa determinada tarefa, e à medida que você estiver em movimento, as coisas vão surgir, elas vão acontecer. A única coisa que não pode acontecer é de fato você ficar só olhando, estudando, pensando, imaginando, se cobrando, se sentindo mal, enquanto as coisas não acontecem, porque dessa forma elas de fato vão continuar não acontecendo. Mas quando você muda a postura e se coloca em movimento, se coloca numa posição de, cara, vou executar, vou fazer acontecer, por mais que você erre, por mais que você vai perder tempo com algumas coisas, você vai ver o processo, você vai ver as coisas mudando, você vai ver micro resultados. E na medida que você coloca nesse papel, o próximo ponto é aproveitar as oportunidades. E quando você está em movimento, as oportunidades aparecem, as pessoas aparecem, os mercados aparecem, os produtos aparecem, e aí você precisa ter de fato a autorresponsabilidade de aproveitar esses resultados. Então, cara, esses resultados não, aproveitar essas oportunidades. Então, cara, muitas vezes, quando uma oportunidade dessa surgir, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você não estava disposto a abrir mão, você vai ter que dormir menos, você vai ter que dedicar menos tempo para você vai ter que dedicar menos tempo para o lazer, mas isso faz parte. E isso é um ponto em comum, é uma característica em comum entre todos aqueles que tiveram muito resultado, tiveram muito sucesso dentro do empreendedorismo, não só no digital, mas no empreendedorismo tradicional também. Então, o ponto é esse, sabe? Saiba estar em movimento, se coloque em movimento, execute, não fica só se cobrando, não fica só paralisado, estudando o mercado sem de fato estar colocando a mão na massa. Quando você coloca a mão na massa, as coisas acontecem, as oportunidades vão surgir e esteja lá para poder aproveitar essas oportunidades. Eu posso te garantir que você trabalhando de fato com esse mindset, com esse approach, com essa forma de encarar a vida e as coisas, pode ficar tranquilo, pode reduzir, pode baixar o seu nível de ansiedade, porque as coisas vão acontecer para você. Assim como as coisas aconteceram para mim a partir do momento que eu me coloquei em movimento, que eu fui nos eventos, que eu fui atrás das pessoas, que eu fui conversar com as pessoas, que eu fui pesquisar e quando eu pesquisei, eu executei, eu fiz acontecer, eu errei muito, mas eu também comecei a acertar. As coisas começaram a andar, eu comecei a sair do lugar, sabe? E o resultado veio. Então, se você hoje já está executando, mas o resultado ainda não está vindo, irmão, pode ficar em paz. Pode ficar em paz, pode ficar em paz. Continua, filho, continua executando. Faça cada vez melhor, dedique-se cada vez mais, aproveite as oportunidades, leva a sério, não deixa a peteca cair, porque na hora certa vai acontecer. Vai acontecer. Se você estiver em movimento, as oportunidades vão surgir e os acertos vão começar a vir, tá? Então continua plantando, fique em paz em relação a isso aí. Era exatamente isso que eu gostaria de ouvir quando eu comecei no mercado. Entender que, pô, se eu estava fazendo já, se eu estava fazendo meu trabalho bem feito, se eu estava me dedicando ao máximo, uma hora ou outra, aquilo ia dar certo. E não saber que aquilo ia dar certo me causava uma ansiedade, sabe? Não saber se o que eu estava fazendo estava de fato me levando para mais próximo daquilo que eu queria viver, me fazia me sentir mal. Mas na verdade não, eu já estava no caminho certo, então eu poderia ficar tranquilo com isso. Assim como você pode ficar tranquilo hoje nesse momento, sabendo que de fato se você está executando, se você está em movimento, as coisas vão acontecer. E nesse momento também é importante você se manter bem mentalmente, psicologicamente, para conseguir seguir firme e estar cada vez mais próximo de ter de fato um bom resultado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu gostei de trocar essa ideia com vocês. Se você curtiu, deixe seu comentário, deixe seu feedback, alguma dúvida, alguma ideia que você queira que eu aborde também em próximos vídeos. Deixe seu like aqui no canal, se inscreve se você ainda não está inscrito e acompanha os próximos vlogs, inclusive os vlogs que estão saindo aqui em São Paulo, que estão muito legais. É isso e até o próximo vídeo.